Confesso que foi difícil, né, ficar tanto tempo sem vir à casa do Senhor, mas graças a Deus estamos aqui, né, todos juntos e reunidos. Para dar início ao nosso culto, né, convido o irmão Robson, que ele vai estar agradecendo a Deus pelo culto. Podemos iniciarmos. Irmão, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, privilégio, Senhor, de estarmos na Tua casa. Podemos adorar, Senhor, o Teu nome agora, Senhor, e que esse seja o desejo do nosso coração, e que possamos estar aqui, Senhor, com esse objetivo, com o nosso coração quebrantado, Senhor, para estarmos gratos, Senhor, e através do nosso louvor, da nossa adoração, do acolhimento, Senhor, a Tua palavra que vai ser ministrada nesta noite, possamos estar com alegria, Senhor, sendo gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz, por tudo aquilo que o Senhor há de fazer, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor para conosco, Senhor. Abençoe a vida da nossa igreja, esteja nos conduzindo a cada dia, Senhor, para que possamos a cada dia estarmos sendo usados por Ti, para de alguma forma, Senhor, levar o Evangelho às pessoas que necessitam, na nossa comunidade, na nossa família, em todo lugar onde estivermos. Essa vida do pastor Cid, Senhor, cada dia o Senhor pode estar abençoando a vida do seu servo, sua família, dando sabedoria cada dia mais, Senhor, para conduzir esse rebanho. E ajuda o Senhor como igreja estar juntos, unidos, para podermos falar do Teu amor e ministrar a Tua graça às pessoas que precisam de salvação. Continua conosco, Senhor. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém.
Vamos efetuar uma leitura bíblica, que se contém o livro de 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 10 ao 17. Rogo vós, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que diga a todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está escrito dividido. Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém digas que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, mais uma vez, Senhor, eu te agradeço, Pai, por estar aqui, Pai, na igreja, Pai, mais uma vez nesse culto aqui, Pai, reunido com os irmãos, Pai. Agradeço, Senhor, a Deus pela vida de cada um dos irmãos, Pai, nesses tempos de pandemia, Senhor. Mesmo assim, os irmãos compareceram, estamos aqui reunidos, Pai, para louvar, Senhor, engrandecer, Senhor, somente o Seu nome, Pai. Abençoe esse culto, Pai, essa direção, os hinos que estão sendo tocados, Senhor, a palavra que o pastor vai ministrar, Senhor, que possa ser um culto abençoado, Senhor, que a gente não venha só entrar e sair por sair, Senhor, mas que a gente venha entrar e aprender e sair cheio do Seu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor, mais uma vez pela minha vida, Senhor, pela vida do pastor, da família dele, pela minha família, Senhor, pela minha comunidade, Senhor, pelo meu trabalho, Senhor, por todos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor. Amém. Vamos louvar mais uma vez.
Vamos ao movimento missionário. Convido o irmão João aqui à frente. Bem, irmãos, momento missionário, missões mundiais, é a campanha que nós estamos vivendo, não é? Muitos irmãos dizem, a nossa campanha de missões mundiais, geralmente, ela é em março, mas nós antecipamos, começamos a nossa campanha agora. E pedimos a Deus que venha nos abençoar nessa campanha de missões mundiais, porque se faz necessário, né? As igrejas batistas, como a nossa, estão empenhadas nessa campanha, né? Então, nós estamos vivendo missões mundiais, e já estamos trabalhando, estamos orando, estamos buscando em Deus poder levantar o nosso alvo dessa campanha missionária, né? A nossa campanha de missões mundiais, ela tem uma divisa e também tem o tema. Nós vamos ver aqui no painel o nosso tema e a nossa divisa, e vamos falar, né? Vamos ver aqui. O tema de missões mundiais: viva o poder de transformar. Esse é o nosso tema. Vamos todos juntos falar juntos? Viva o poder de transformar. Agora a nossa divisa. Ali, ó, 2 Timóteo 1:7. Vamos todos juntos? Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. 2 Timóteo 1:7. Esse é o nosso endereço, né? Boa palavra, né, irmãos? Um espírito de moderação, de fortaleza, não aquele espírito de temor. É o que Deus nos deu, né? Então, uma boa palavra que vem a nós através dessa divisa. Nós estaremos orando, irmãos. Vamos pedir ao Senhor que venha nos abençoar, como Ele tem abençoado todas as campanhas que aqui nós fizemos. Nós louvamos a Deus porque Ele tem nos dado sempre vitória nessas campanhas, né? Então, vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que venha nos abençoar e nos ajudar, para nós contribuirmos com as nossas ofertas, mas principalmente com as nossas orações, né? As promessas financeiras, as promessas de finanças, né? O que nós vamos dar, vai demorar a chegar lá, mas a oração, ela vai logo em primeiro lugar, né? Então nós vamos orar, irmãos, vamos pedir ao Senhor que venha nos abençoar e venha nos ajudar. Vamos abaixar nossas frontes e vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Está aqui a Tua igreja, Senhor, o Teu povo que se reúne para Te louvar, para Te adorar, na beleza da Tua santidade. Nós estamos aqui, Senhor, prestando a nossa adoração ao Senhor, porque entendemos que o Senhor é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. Senhor, nós queremos pedir, ó Deus, pela nossa campanha de missões mundiais. Assim como o Senhor nos ajudou em outras campanhas de missões, pedimos por essa, Senhor. Temos certeza que não será diferente. O Senhor há de nos abençoar e nós vamos levantar o nosso alvo em nome de Jesus. Mas queremos pedir também, Senhor, que o Senhor nos faça missionários,
aqui na nossa localidade, no nosso bairro, onde nós temos tanta necessidade de falar de Jesus. Quantas pessoas, Senhor, estão andando sem rumo, sem direção, sem salvação. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, para proclamar o Teu Evangelho de redenção e de salvação a essas pessoas, para que elas possam encontrar o caminho que é o Senhor, como diz a Sua palavra. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a luz. Ajuda-nos, Senhor, em todo o nosso trabalho de evangelização. Muito obrigado por tudo, Senhor. Continue nos abençoando. Vai nos ajudando, vai suprindo nossas necessidades, vai nos fortalecendo através da Sua palavra, Senhor, que é viva e que é eficaz. Muito obrigado por tudo, Senhor. Fique conosco, aceite o culto que nós estamos prestando ao Senhor, porque, Senhor, ele vem do mais profundo do nosso coração, que ele possa subir ao Senhor como cheiro suave e agradável ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Fique conosco, nos dê a Tua bênção, nos dê a Tua paz. Assim nós oramos, assim nós te pedimos e assim nós te agradecemos. E fazemos esta oração em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que está vivo, reina hoje e reinará para todo sempre. Amém, Senhor.
Aqueles que vieram preparados para trazer seus dízimos e ofertas, nós vamos louvar mais o nosso último canto. Logo após, a palavra está com o pastor. E aí você que pudesse, ficasse de pé. Ficar de pé, vamos celebrar com alegria. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, com as palmas, com alegria. Louvar o nosso Deus Jesus de poder, né? Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez o privilégio de estar na tua casa, Senhor, te adorando, Senhor. E por esse clipe que nós vemos, Senhor, a gratidão, Senhor, de sermos filhos seus, Senhor. Eu sou feliz, Senhor, por ser cristão, por fazer a tua vontade, Senhor, assim como todos nós que estamos aqui, Senhor. Aceito o culto como gratidão, Senhor, como alegria de estarmos, Senhor, mais uma vez reunidos, Senhor, para aprender da tua palavra, Senhor. Senhor, prepara o meu e o coração de cada um que esteja aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor, e aprendermos mais de ti, Senhor. Seja conosco, Pai, hoje e para todo sempre, preparando a nossa semana que vai se iniciar novamente, Senhor. Continue conosco, Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Você que está em casa, Deus abençoe sua vida plena e completamente. Estamos felizes, né, por nesse dia, que é o dia do Senhor, nos dedicarmos a Ele. E eu estou muito feliz também, porque apesar das lutas, apesar das tristezas que este mundo nos oferece,
nós temos Jesus, que é a nossa alegria e é o nosso melhor presente, né? Como as crianças, elas falam. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, de 1 a 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, de 1 a 12. Eu vou pedir licença a vocês, porque eu vou ler na nova versão NVI. E se você pode fazer isso, né? Ótimo. Se você não pode, acompanhe na sua versão mesmo e compare o texto. Vai ser muito bom. Pedro e João diante do Conselho Superior. Pedro e João diante do Conselho Superior. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então, prenderam os dois e puseram-no na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram. E os homens que creram foram mais ou menos 5.000. Verso 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros, que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como foi ele curado. Pois então, Senhor, os senhores e todo o povo de Israel, fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aqueles que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro nome que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Vamos orar a Deus. Oh, Pai querido, que bom poder ler a Tua palavra. Que bom, Senhor, poder sentir a Sua presença em nosso meio. Que bom, Senhor, saber que o Senhor não olha para as nossas imperfeições, para os pecados que cometemos, mas que o Senhor nos perdoa quando nós os confessamos a Ti. Que bom, Senhor, porque o Senhor nos permite sentir em meio a tanta tristeza deste mundo, essa alegria tão grande, tão importante que nós sentimos hoje. Senhor, o nosso desejo é que quem está nos ouvindo, nos assistindo, quem está em casa, quem está
com o celular, quem está no computador, no tablet, possa também, Senhor, agora também sentir a mesma coisa, essa mesma alegria. Por isso, Senhor, nós te pedimos que esse texto agora sirva para que ele entenda que não há ninguém que salve senão o Senhor Jesus. Por isso, Senhor, nós oramos, pedindo pela conversão, pela mudança completa em todos aqueles que nos ouvem. Em nome de Jesus nós choramos. Amém e amém. Queridos, eu fico pensando aqui, quando leio esse texto, como estavam aqueles servos de Deus se sentindo. Depois de uma pregação de um homem iletrado, de um homem que não era um simples pescador, né? Um homem que não sabia, possivelmente sabia escrever, não sabia ler. No entanto, aquele homem tomado pelo Espírito Santo de Deus, toma a palavra e num discurso caloroso, num discurso veemente, ele diz: varões galileus, homens e mulheres, este Jesus é que vocês viram, né? Viram, esteve entre vós, que morreu e que foi sepultado. Este Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou e está vivo com Deus. Ele está diante do Pai. Irmãos, o Espírito de Deus era tão poderoso naquele momento, e como está sendo agora, que aqueles homens que estavam ali reunidos, ouvindo a voz daquele homem pregador, simples, inculto, ele se encheu de alegria, se encheu de paz, se encheu da presença de Deus. E eles creram de todo o coração. E a Bíblia diz que foram mais ou menos 5.000 pessoas, numa só pregação. Quanta gente estava sedenta. E hoje em dia não é diferente, as pessoas estão sedentas por Deus, sedentas por Jesus, sedentas, querendo paz, querendo alegria. A palavra de Deus diz, Jesus diz: a minha paz eu vos dou, não vou-la dou como o mundo. Creia em mim. Não se atemorizem, não fiquem preocupados com pandemia, não fiquem preocupados com carestia, não fiquem preocupados com enfermidades, não fiquem preocupados com o fim do mundo. Creiam em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas e uma para você também. Jesus falou isso lá em João capítulo 14. Bem, sempre tem alguém que não gosta, né, de ouvir a verdade. A verdade dói, a verdade machuca. E aqueles homens, diz o texto, que eles eram da seita dos saduceus. Eles eram religiosos, eles eram zelosos, eles eram sacerdotes. E eles ficaram muito zangados, porque Pedro estava falando a respeito da ressurreição, que Jesus tinha ressuscitado. Mas eles não criam e não creem até hoje. Essa seita dentro do judaísmo não crê até hoje na ressurreição de mortos. Mas Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. E Pedro estava dizendo que Jesus foi o primeiro de muitos, de nós que vamos ressuscitar na ressurreição do último dia, como o próprio Jesus disse para Marta, quando estava tinha acabado de sepultar o seu irmão Lázaro. Marta, se creres, verás a glória de Deus. Ai, Senhor, eu sei que no último dia eu vou ter um encontro, porque ele vai ressuscitar, eu vou vê-lo novamente. Marta, creia. E ela creu. E Jesus ressuscitou ele ali, né? Mas foi uma ressuscitação. Mas nós vamos ressurgir, é diferente. Vamos ter a ressurreição para a vida eterna.
no último dia, aqueles que tiverem sepultados ressurgirão. Seu DNA formará o seu corpo e ele será novamente uma pessoa, o Alcides, o José Antônio, a Luzia, né? A Bíblia fala assim, mas não será um corpo simples, será um corpo transformado. Aqueles homens não gostaram da pregação de Pedro. E eles então, revoltados, começaram a incitar, e aí tem o nome de alguns deles, né? Alexandre e outros nomes aqui, Caifás, Anás, né? E eles prenderam, simplesmente disseram: vou calar esses homens, vou encerrar eles na prisão, e assim a gente para com essa palhaçada, né? Na linguagem deles foi mais ou menos isso que eles falaram. A gente acaba com essa coisa aí. Mas encerraram eles na prisão e eles passaram a noite lá. No dia seguinte, diz o texto, que eles novamente foram inquiridos à presença desses homens. E Pedro novamente toma a palavra, e agora ele fala não somente aquelas 5.000 pessoas, mas fala também aos líderes do povo, aos sacerdotes, aos governadores, aqueles importantes. Talvez se fosse alguém simples, né, que não tivesse no poder do Senhor, não falasse assim, não levantasse a voz para falar diante de autoridades. E ele então começa a dizer a respeito de Jesus. A respeito de Jesus, porque fizeram uma pergunta para eles assim: com que autoridade e em nome de quem vocês estão pregando essas coisas? Então Pedro fala da autoridade de Jesus, a maior autoridade que o ser humano já viu na face da terra, a maior autoridade que o ser humano pôde contemplar na face da terra. E no verso de número 12, o qual eu quero ressaltar, ele diz: olha, em nenhum outro nome há dado entre os homens. Não tem Maomé, não tem Abraão, não tem nenhum rei, não tem nenhum faraó que salve, porque todos eles têm o seu sepulcro, foram sepultados e ali estão aguardando a ressurreição. Sim, porque a ressurreição não é só para aqueles que creem em Cristo, não, é para todos. Primeiro os que são salvos e depois os outros. Só que uns serão ressurretos para a vida com Cristo, para a herança, para o galardão, para a posse da sua morada nos céus. E outros, infelizmente, não serão para essas mesmas finalidades. Querido, em nenhum outro nome há salvação pelo qual devamos ser salvos. Em nenhum outro nome, só Jesus Cristo. Por isso, ele marcou a história da humanidade. Por isso, no tempo próprio, ele veio ao mundo, fez-se homem, e a Bíblia fala sobre isso, né? Lá em João, capítulo 1, a partir do verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, né? E o Verbo estava em Deus. Ele é desde o princípio. O Verbo, a palavra, é Jesus. É aquele que lá no início disse: haja luz, e houve luz. É aquele que disse: façamos o homem à imagem, a nossa imagem, façamos, e semelhança. É esse Jesus que agora se manifesta o Deus Filho,
para tirar o pecado do mundo. Interessante que nós estamos lendo o livro de Levítico, e alguns irmãos estão nos acompanhando já no livro de Levítico, e você talvez já tenha lido, e lá tem um texto que diz a respeito do sangue, né? Que os animais que não podem ser comidos, não podem, o sangue, se tocar no sangue é considerado imundo, e a preocupação com o sangue, porque o sangue é a vida. O sangue é algo importante, né, para a vida. Sem sangue ninguém vive. Então Deus estava mostrando desde o início que o sangue de Jesus Cristo, a importância desse sangue para a salvação da humanidade, para a minha salvação, para a sua salvação. E a Bíblia diz que nós precisamos ter as nossas vestiduras, as nossas vestes, lavadas no sangue do Cordeiro. Ou seja, o que é isso? Sempre os judeus faziam um sacrifício para tirar o pecado dos homens. E eles usavam aqueles rituais com animais. E aquele que não tinha dinheiro levava 2 pombinhas. O pobre levava 2 pombinhas para poder oferecer. E oferecia, e imolavam aquelas criaturas, e o sangue deles era espargido nos 4 cantos lá do lugar onde eles cultuavam. Depois o sacerdote lavava tudo, né, e se recolhia, porque ele estava impuro, porque ele tinha tocado no sangue, e ele então era limpo com o tempo, e aí voltava a fazer novos sacrifícios. Mas quando Jesus morreu na cruz, fincaram na sua fronte uma coroa de espinhos, e ela feriu a sua testa, e o sangue, e diz a Bíblia também que o seu suor se tornou em sangue, e diz a Bíblia também que a espada traspassou e rasgou o seu lado, e o sangue dele ali derramou e foi à terra. E naquele instante, em cruz, o véu do templo se rasgou ao meio, possibilitando agora não mais os sacrifícios, porque o único sacrifício válido é o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Meu querido, minha querida, é disso que nós estamos falando. Não é de um poder comum, não é de uma autoridade comum, mas daquele que é o Criador, daquele que é o sustentador de todas as coisas, daquele que é o Senhor de todas as coisas. Ele quer ser o seu Senhor, Ele quer ser o seu Salvador, e não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no poderoso nome de Jesus Cristo. Viva o poder de transformar a igreja. Viva o poder de transformar. Nós transformamos quando pregamos Jesus. Pedro transformou 5.000 pessoas aproximadamente, porque pregou o nome de Jesus. É esse nome que você precisa crer. É nesse nome que você precisa entregar a sua vida. É nesse nome poderoso que tem a solução para todos os seus medos. É nesse nome poderoso que tem solução para todas as suas dores, os seus sofrimentos. Diz a palavra de Deus, Ele levou sobre si todas as nossas dores. Ele levou sobre a cruz todo o nosso pecado. Ele levou sobre a cruz tudo que nos faz sofrer. Por isso, quando cremos nele, sentimos prazer, sentimos alegria, sentimos paz, sentimos algo tão penetrante dentro do nosso ser que nós não conseguimos expressar com palavras. Mas é preciso crer. Se creres, verás a glória de Deus. Foi dito à irmã de Lázaro. E nós dizemos hoje, se você crê em Cristo, você vai ver o céu se abrindo. Você vai ver os anjos cantando. E você vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Amém, queridos? Amém. Você que está em casa, já fez uma decisão ao lado de Jesus?
Você que está me ouvindo agora, já fez uma decisão ao lado de Cristo? Eu quero pedir à igreja que ore agora. A igreja vai se curvar a sua fronte e vai orar a Deus. Dizer assim: Senhor, esse culto tão abençoado que o Senhor nos proporciona hoje, essa palavra que é sua, Bíblia, nenhum outro nome há dado entre os homens, entre os seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Que essa palavra entre nos nossos corações, que essa palavra entre agora no coração daquele que está necessitado, que ao crer, ele possa receber o Espírito Santo de Deus agora nesta hora. Ore comigo agora, você que está em casa, você que está ouvindo, você que está assistindo esse momento. Ore e diga: Senhor Deus, eu quero crer nisso, eu quero crer nessa palavra, ajuda-me a crer. Se Tu és Deus, como o pregador está pregando, se Tu és Senhor, como o Senhor mesmo diz na Sua palavra, que é a Bíblia, entra no meu coração agora. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu recebo Jesus na minha vida. Eu quero fazer esse teste agora. Me dê essa paz que a Bíblia fala. Me dê essa alegria, esse prazer que a Bíblia fala. Eu quero receber agora. Eu recebo Jesus na minha vida. Ore assim, querido. Ore assim, querida. Diga a Deus assim, no seu íntimo. Não precisa ser em voz alta. No seu coração. Diga: Senhor, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Se Tu existes de verdade, fala ao meu coração agora. Inunda todo o meu interior. Eu quero receber. Eu quero provar do Senhor. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais. Deus abençoe toda a comunidade em que você vive. Que haja paz ao redor da sua casa, na sua vizinhança. Que haja alegria, amor em toda a sua comunidade. Deus seja contigo. Eu desejo a você uma semana abençoada, uma semana cheia de paz. Você hoje fez a melhor decisão que você poderia ter feito. Eu aconselho você a procurar uma igreja evangélica. Nós estamos aqui de portas abertas. Nossa igreja, a Primeira Igreja Batista, em Jardim República, Rua Arminda de Almeida, lote 33, quadra 7, aqui em Jardim República, São Gonçalo. Gostaríamos muito de receber de você o feedback, para que nós possamos orar por você, orar por sua casa, orar por sua família especificamente, sabendo o seu nome. Não serão só 5.000, será uma multidão, se você aceitar a Jesus e receber a Jesus. Amém? Deus abençoe. Próximo domingo, irmãos queridos, amigos queridos, estaremos aqui novamente para louvar e bendizer o nosso Deus. Quero orar agora, finalizando o culto desta noite, pedindo aos irmãos que se coloquem de pé, e nós vamos então impetrar a bênção apostólica. Estaremos despedindo-nos do culto desta noite. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, inclusive aquele que se decidiu agora, hoje e para todos sempre. E o povo de Deus diz: Amém. Deus te abençoe.